Fala pessoal, estamos começando hoje esse projeto aqui na BSZ de conversar com advogados experientes sobre negócios e empreendedorismo jurídico, e hoje estou aqui com a Solange, minha amiga, advogada há muito tempo já, que trabalha na área de família, sucessões também, inventários, toda essa parte de família ela atua, e estou muito contente de tê-la hoje conosco aqui no primeiro episódio. Eu queria falar um pouquinho com ela, primeiro agradecer, né? Essa presença ilustre aqui, Sol, muito obrigado. Vou chamá-la de Sol, porque ela é minha amiga, né? Então, doutora Sol, como ela estava falando aqui de um cliente que chama de doutora Sol, e é um prazer, minha amiga, tê-la aqui conosco hoje. Obrigada, Alex. Eu fico muito honrado com a oportunidade, principalmente por ser a primeira convidada, né? Excelente. Então, assim, para não fugir muito do nosso tema, a primeira coisa que eu queria conversar com você é assim, Sol. Como que você começou na advocacia? Como que você viu a advocacia não só como direito, né, mas como um negócio também? Bom, eu sou formada há 22 anos, né, e durante um bom período da minha vida eu fui empresária e não advogada. Advogava, eventualmente, quando havia uma necessidade dentro das minhas empresas. A partir do meu divórcio, que foi em 2016, eu senti a necessidade de entrar para o mundo da advocacia, realmente exercer a profissão como minha principal fonte de renda. E foi onde eu encontrei os maiores obstáculos da minha vida, porque você não tem uma rede de apoio e não tem advogados ao seu redor que possam te ajudar a começar nesse mercado novo. Então eu senti muita dificuldade, procurei muito estágio e não consegui, pedi muito para começar, né, para iniciar, para entender como a advocacia funciona, e realmente eu não consegui apoio. E aí foi quando então eu comecei a estudar e tentar entrar no mercado sozinha. Fiz um curso de marketing, né? E aí sim que foi que minha vida se abriu e eu comecei a entender quais os caminhos eu deveria seguir para começar na advocacia sem padrinho, né? Que é o mais difícil. E sem estágio, né? Sem estágio, né? Porque o estágio que eu tinha feito eu já tinha prescrito. E qual dificuldade que você acha que você teve, Sol? Essa questão do estágio. Por que você não conseguiu estágio? Como que o mercado absorveu você, assim, sem fazer estágio? Uma que eu já tinha 40 anos, né? Não era mais uma menina que recém-saída da faculdade. Ainda tem toda essa questão, né, da desatualização. Então, antes até mesmo do curso de marketing, eu parti para fazer uma pós-graduação e me especializei no direito de família, porque era o meu momento, era o que eu estava passando, então eu senti essa necessidade de estudar para mim, né? E aí depois eu comecei a usar isso como ferramenta de trabalho. E a maior dificuldade é essa, né? Todos os escritórios, na verdade, eles têm as suas dificuldades, está todo mundo vivendo a sua vida e está tudo bem. Só que quem está precisando desse apoio, dessa ajuda, não encontra esse espaço para começar. Então, assim, ter um escritório como o seu, por exemplo, que está sempre abrindo vagas, que está sempre disponibilizando e sempre interessado em ensinar, que eu te conheço, né? E eu sei que você tem essa veia do ensino, do cuidado, é muito importante, mas não são todos os advogados que conseguem, mesmo porque a gente está num mercado muito concorrido, e muitas vezes não dá para parar para estar ajudando, para estar ensinando. A gente já quer pessoas que estejam prontas, né? E aí eu não estava pronta naquele momento. Muitas vezes as pessoas querem colocar na operação o estagiário para ele advogar, né? Exatamente. Então ele começa ali já advogando e o pessoal quer pronto, né? Um advogado pronto, mas que esteja na faculdade ainda. Isso acaba dificultando muito o mercado, né, para os estagiários. Para os estagiários. E da parte técnica, Sol, o que você acha que te ajudou? Assim? Porque é muito importante ter essa base técnica. Você falou que fez a pós em Direito de Família, mas como que é o estudo na tua vida? Como que você estuda? Como que você faz a sua base técnica? Bom, eu estudo todos os dias, né? Não tem como ser diferente. E a partir daí que eu comecei a fazer a pós-graduação, eu tive que correr atrás do prejuízo. Então, foram noites estudando, são ainda. Eu estou terminando a minha 4ª pós-graduação, faço diversos cursos e, principalmente, né, o networking é muito importante. É estar do lado de pessoas grandes. A OAB, como você disse, também nos abriu portas, da gente participar das comissões temáticas. Hoje eu também sou membro da Comissão Nacional de Direito de Família da ABA. Então, assim, eu estou no meio de várias pessoas que estão construindo o direito de família.
E aí é um post que eu fiz até esses dias, né? Você estar junto dos grandes é você ser grande também, é você poder trocar figurinhas, trocar informações. Então, hoje eu tenho uma rede de apoio, de networking que é incrível. Eu penso assim, que tem hora que eu nem sei como que eu cheguei tão longe de estar, por exemplo, do lado do professor Rafael Calmon, do Rolf Madaleno. Então, assim, é ter uma rede de contato hoje que para mim é muito importante. Como a gente está falando aqui sobre o tema empreendedorismo, né? São pessoas que muitas vezes estão começando, que vão ouvir aqui a sua conversa comigo. Sol, você falou de networking. Como se inicia o networking na advocacia? O que você, se você fosse começar hoje, como que você criaria de novo toda essa rede que você criou de pessoas que te apoiam, que orbitam aí sobre as suas questões? Bom, primeiro você tem que definir qual é o seu público-alvo. No meu caso, direito de família, então qualquer pessoa era meu público-alvo. Então eu comecei primeiro na OAB, né? Então esteja na OAB, vá até a OAB, que aí você já começa a fazer um networking qualificado com colegas. Depois você tem que estar em associações de bairros, por exemplo, pensando já em conquistar esses clientes, né? Então vai na associação do bairro, por exemplo, se você é trabalhista, vai para o sindicato, se você é do imobiliário, vai para as associações também. Procurar aonde está o seu público. E aí, trocando figurinhas, né? Você vai conversando. Não dá para ficar sentado no escritório, atrás de uma placa, esperando o cliente bater na sua porta. Não faz nem sentido. Não, não dá. Isso foi lá atrás, né? Hoje, com a quantidade de advogados que nós temos no mercado, você tem que ser diferente. E o networking, o relacionamento é o mais importante. Então, tem que sair do escritório. Eu ia usar um termo do TBC, mas eu achei melhor ficar quieta. Não, né? Não sei se vão ter crianças assistindo, mas tira a bunda da cadeira. Não dá para ficar sentado no escritório. Exato. Tem que sair circular, tem que sair se movimentar, se relacionar realmente com a pessoa mais simples, as pessoas mais poderosas que você puder alcançar. Sol, e a internet? Como que você usa a internet para ser uma ferramenta de busca de clientes, para também ser uma ferramenta de ensinamento, porque eu vejo lá os seus posts, você ensina as pessoas, você fala sobre direito de família de uma forma muito fácil, muito facilitada, até para quem não é da área, a pessoa acaba se entretendo ali com aquele conteúdo que você gera. Qual que é a importância desse tipo de conteúdo e da internet dentro dessa construção do empreender na advocacia? O meu Instagram é meu xodó. E foi ali que eu comecei realmente a despontar. Eu comecei realmente a firmar a minha autoridade, foi pelo Instagram. Vencendo todas aquelas etapas que a gente tem da vergonha, de você estar se expondo, né? Eu lembro muito do meu professor de marketing que ele dizia, posta e sai correndo, o feito é melhor que o perfeito. E eu fui tendo isso como mantra, o feito é melhor que o perfeito, e fui fazendo. Comecei com o marketing de conhecimento, que é isso, né? Você doar conhecimento às pessoas para começar ali a fazer aquele vínculo com elas. E o marketing de relacionamento. Então, foram 2 pontos que eu ataquei, dando o conteúdo e depois também relacionando com as pessoas na rede social. Meu perfil começou a crescer, né? E eu fui levando, e fui gostando. Aí hoje eu não tenho mais vergonha de nada, né? Eu simplesmente sento ali e acho mais fácil hoje gravar vídeos do que até sentar para escrever ou fazer uma arte no Canva. Mas assim, eu fui pegando essas dicas, fui colocando em prática, fui me aperfeiçoando. Não é fácil no começo. Eu lembro que eu começava a gravar um vídeo, levava o dia inteiro, terminava suada, descabelada, com a maquiagem derretida, rouca, e eu não conseguia o vídeo perfeito. Aí você assistia e não gostava, e não utilizava aquele material. Não utilizava. Um monte de gente manda pra mim, Ricardo, no Instagram, doutor, eu queria postar, vê o meu vídeo, vê se ficou bom, porque eu não gostei, fiquei o dia todo tentando fazer ali o vídeo, não consegui. E eu também no começo era assim, a gente posta, né, aquela história da foto, você tira uma foto, tá linda a foto. Você começa a olhar a foto, muito tempo, você começa a achar que a foto tá feia. Mas eu acho que a internet possibilitou também as pessoas de abrirem a cabeça para poder estar com outras pessoas por vídeos, por exemplo. Sim. Você está presente em um monte de lugares, eu vejo você nos eventos, nas associações, você acompanha o movimento da sua cidade, o seu estado. Então qual que é a importância de gerar conteúdo nesses locais que você vai? Você vai num escritório e você está gerando conteúdo, você está fazendo vídeo. Como que você despontou assim para esse caminho?
Então, foi exatamente isso, né? As pessoas precisam te conhecer. Pessoas se conectam com pessoas. Então, toda vez que você se esconde atrás do logotipo do seu escritório, você não é visto. Então, eu comecei, sim, a dar as caras, muito envergonhada, mas eu comecei a fazer. E aí, então, comecei a me relacionar. De repente, eu converso com pessoas que são muito importantes da nossa área, por cara de pau mesmo. Então, eu cheguei no Rolf Madaleno um dia, eu estava na piscina do meu prédio, estudando uma ação, estudando um livro dele para fazer uma ação. E aí estou ali, né, não entendi muito bem, queria entender se aquilo ali encaixava ali na situação. Entrei no Instagram dele, que eu já o seguia, e mandei a pergunta. Não tem ideia que ele me respondeu na hora. E aí, de repente, eu estou conversando com o Dr. Rolf Madaleno, que eu tive o prazer de conhecer lá em Gramado. Então, assim, é importante que até mesmo para que ele pudesse me responder, tenho certeza que ele foi no meu perfil e que ele me olhou e ele, olha, uma pessoa que é legal. Então, assim, muitas vezes eu recebo no meu escritório hoje, os clientes já sabem tudo da minha vida. Eles já me pesquisaram, eles já sabem da minha postura, do que eu defendo, do que eu não defendo. Então, eles chegam lá é o meu currículo, né? Antigamente a gente entregava currículo, cartão, hoje não. A pessoa falou de você, ele vai na rede social, ele precisa saber quem você é. E aí ele sabendo quem você é, já tendo confiança em você, quando chega no seu escritório para fechar o contrato é muito mais tranquilo, porque ele já sabe quem você é. Então, eu acho que hoje a rede social é muito importante. Usar o Google é muito importante. E é uma construção, né? É uma construção. E aí a gente vai para o próximo... Você falou um pouco de técnica, da importância do estudo, Sim. Que eu também acho o estudo, assim, é a base. O advogado que quer ter sucesso, a parte técnica, ele tem que estar 100% sempre. Ele tem que estar atualizado com a jurisprudência, com a doutrina, como que as decisões, como que o judiciário está entendendo aquele assunto que você está tratando, né? E se especializar o tempo todo e estudar. Não dá para parar de estudar, é todo dia. Como a Sol falou, ela estuda todo dia. O advogado tem que estudar todo dia. Se você não estuda todo dia, que a sua vida está um pouco pacata demais, porque o advogado estuda todos os dias. Nossa profissão é muito desafiadora, né? Muito. Não tem um caso que é igual ao outro. Exatamente. Todo dia vai chegar uma coisa diferente, você fala, nossa, mas isso eu nunca vi. E a importância, de novo, do networking, de eu poder ligar para alguém e falar assim, você já viu isso? Como é que funciona Como assim? nós já fizemos, Como eu já fiz, quando tem uma sim. questão de família muito, muito relevante, a Sol, como ela é uma referência aqui para a cidade, para todo mundo que conhece, né, a referência de direito de família, sim. E a gente fala muito sobre a importância de ser referência, né? A gente troca figurinha, isso é muito importante, esse networking é importante. É muito importante. Né? Então, e você tem que ter esse leque de opções de estudo, de networking, de conversa, de troca. Eu já mandei mensagem, como eu disse, para o Rolf Madaleno, para o Dr. Rafael Calmon, e assim, estou com dúvida, e se eu tiver a quem recorrer, eu vou recorrer para dar ao meu cliente o melhor que eu posso dar. Então, hoje eu sou muito feliz que a Comissão Nacional que eu faço parte hoje, por exemplo, nós somos em 46 do Brasil inteiro, eu represento São Paulo, e assim, eu jogo uma dúvida ali no grupo, cara, eu tenho 45 super advogados me auxiliando naquela minha dúvida. Então é muito importante. E tem uma questão também que é um pouco antiga, né? Só acho que vem mudando, mas as pessoas falam muito sobre concorrência, né? O quanto o outro advogado é o seu concorrente. E eu há muito tempo falo que não existe essa concorrência, né? Que é uma contribuição, a complementação, até porque o que o advogado faz é um trabalho intelectual. Sim. E só ele consegue desenvolver daquela forma. Então cada advogado tem uma forma exclusiva, digamos assim, de trabalhar, de fazer, de trazer as questões. Como que você vê essa questão da concorrência na sua área? Concorrência em direito de família. Bom, eu não enxergo nenhum colega como concorrente. Quem me conhece sabe muito bem. Eu ajudo a pôr a página do Instagram no ar, eu ajudo a fazer o anúncio no Google, eu ajudo no que for necessário. Eu acredito que cada um faz o seu caminho. O cliente, quando ele vem nos contratar, tem algo além, tem uma empatia que vai ser minha com você, que vai ser com o cliente. Então, assim, embora a gente ofereça, às vezes, o mesmo serviço, nós não somos a mesma pessoa, nós não estamos no mesmo nível de qualificação, até mesmo de custos, né? Então, tudo isso é muito... Ali, não dá para a gente bater o martelo e falar, não, é meu concorrente. Não, se quiser contratar o Dr. Alex Braz, é
pela capacidade dele, e se quiser me contratar é pela minha capacidade, pelo que eu ofereci, pela nossa conexão. Então, não enxergo os outros colegas como profissão. Acho que um colega que ajuda um outro colega chega muito mais longe. É verdade. Então, a gente falou da parte técnica e você fala um pouco de internet e de networking. Qual outra ferramenta só você usa no seu dia a dia que te ajudam a impulsionar a sua carreira e o seu escritório? Bom, não dá para a gente ficar focado só no direito, né? Senão a gente vai ficar aquele advogado chato, técnico, e não vai conseguir cliente, porque nem o cliente vai gostar de você. Então, hoje eu utilizo várias técnicas de relações interpessoais, né? Eu acabei de fazer um curso que chama PSC, que é um curso de relacionamento realmente, técnicas de PNL, técnicas de rapport. Então, assim, são muitas coisas que eu venho estudando hoje para poder me destacar. Como eu disse, tem muito advogado no mercado. E se você for ficar só na parte técnica, se você não se expor, se você não aprender a se relacionar com pessoas, você vai ficar ali, não vai se destacar. E hoje, por exemplo, a gente prefere não levar os processos adiante para o litígio. Se a gente conseguir resolver de forma consensual, é melhor. E aí você tem que ter a sua parte interpessoal, que você se relaciona com as pessoas, muito bem desenvolvida. Senão você não consegue fechar um bom acordo. Né? Então, existem vários cursos nesses sentidos que são excelentes para que você se aprimore e aí as coisas comecem a fluir melhor. Excelente. Porque às vezes até o cliente te procura, mas aí chega ali, você está travado, você não consegue... O trato, né? O jogo de cintura. Como... E a área de família é muito delicada, né? Então as pessoas chegam ali, estão sofridas, estão passando por um momento difícil, quase ninguém procura o advogado de família como um investimento, que eu costumo dizer, né? Porque as pessoas pensam no advogado como despesa, quando na verdade o advogado ele é um investimento para que você não tenha dor e sofrimento lá na frente, não tenha trabalho, não tenha uma situação delicada. Mas não é o que acontece ainda. A gente ainda está apagando incêndio, a gente ainda está curando feridas, a gente está resolvendo situações muito complicadas. E aí então eu tenho que ter esse trato mais fino e delicado para poder conseguir trazer a pessoa para o meu lado e conseguir também fortalecer. Eu acho que talvez o que me deixa hoje mais satisfeita na minha advocacia é quando uma mulher ou um homem também sai do meu escritório melhor do que quando chegou. Saem fortalecidos, as mulheres principalmente, porque quando elas saem de um divórcio, elas não sabem qual o caminho seguir. Muitas vezes elas estão ali, né, na vida de dona de casa, de mãe, e aí vem o desespero. E agora? Como recomeçar a vida? Então, assim, quando eu consigo fortalecer uma mulher para que ela saia do meu escritório tranquila, mais forte, fortalecida, sabendo que pode, que é capaz, eu fico muito, muito feliz. Do outro lado também, né? Eu atendo bastante homem. Na verdade, eu acho que eu atendo mais homens hoje do que mulheres, sim. E os homens também têm o outro lado, né? O homem é mais duro, é mais... acha que é, mas não é. Até chegar lá no seu escritório. Até chegar lá. Aí quando mexe com o filho, né? A gente sabe... Então, as pessoas são, independente do gênero, né? Muitas pessoas manipulam as outras. E aí, quando chega no escritório e você dá o conhecimento, que eu falo sempre, conhecimento liberta. E aí você dá o conhecimento para a pessoa, você mostra o caminho. As pessoas saem de lá saem até, sabe, com uma outra postura. Isso eu acho que hoje é o que me deixa mais satisfeita. A área de família é uma área assim, bem peculiar, né, Sol? Falando em espécie aí do direito de família, você tem alguma situação muito engraçada que você consegue contar para nós aqui, envolvendo o direito de família, algum cliente, alguma situação que você passou assim inusitada dentro da área? A gente tem... Você vai falar nome, né? Eu sei que você não vai falar. Sim. A gente tem cliente que volta, né? A gente caminha o divórcio inteiro e aí eles resolvem voltar. Acontece muito isso? Acontece, assim. Porque às vezes... E é bom, né? Sim, é bom. As pessoas começam a despertar, né, para o que tem de bom. Porque às vezes a gente foca só no problema, mas existe muita coisa boa, o cuidado com os filhos que realmente, assim, começa a perceber muito, que vai ser muito difícil, a separação dos filhos é muito complicada. E a gente também tem esse trabalho de orientar, né, de como fazer, porque é muito difícil. As crianças ficam no meio ali, tomando... sabe, assim, sem tomar um partido. Mas eu acho que engraçado não é o
ponto. Os mais difíceis que nós tivemos são esses tipos de casos que, por exemplo, a gente percebe que está tendo uma manipulação, uma alienação, você avisa às vezes o cliente. A gente tem um caso muito sério lá, que foi a doutora Ivy até que cuidou, um divórcio que ela fez assim, imenso. Conseguimos uma pensão alimentícia sensacional para a mulher, para as crianças. Aí quando o marido recebeu, voltou, não, porque a gente vai mudar, a gente, né, voltou. Tentaram novamente, mas a gente sabia desde o início que não era sincero. E aí quando ele volta, ele desfaz de todo o patrimônio. E quando ela volta, assim, já não tem mais patrimônio. Nossa. A gente já não consegue a mesma pensão para ela. Então, nesse dia a gente balançou. A gente ficou muito entristecido, porque ainda com a nossa orientação, com todo o nosso suporte, não foi possível, naquele caso, a gente fazer com que a cliente tivesse consciência do que estava acontecendo. Então, parte do nosso processo também é dar essa, despertar, essa né? informação, esse despertar, para que isso não aconteça, né? Então, eu acho que esse divórcio foi muito... Ainda não terminamos. Assim. Ele vai terminar, tá para terminar. Não mais nas mesmas condições que nós tínhamos, mas bom, ainda muito bom para nossa cliente. Excelente. Pessoal, e agora voltando mais para o nosso tema, que é empreender na advocacia. Se você fosse começar hoje, Sol, sem nada, só tem você, o seu intelecto, não tem escritório, não tem sócio, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre sociedade, eu quero que você dê a sua opinião sobre isso. O que você faria? Qual o primeiro passo? De novo, eu vou para o marketing. Eu acho que o mundo hoje, o mundo do marketing digital, acho que o digital é o que está em todo lugar, né? Então, a gente pode tentar fazer aquelas propagandas antigas, né? Cartãozinho que a gente nem usa mais. Não dá, tem que ir para o digital. Com o digital você consegue crescer muito, você consegue se expor e consegue formar a sua autoridade, né? Que é importante. Mas é que assim, não adianta só ter a técnica do marketing, precisa ter o intelecto, ter o conteúdo por trás, porque a hora que o cliente chegar, como é que você vai se garantir? Né? Então é um grande conjunto. Eu acho que não dá para fugir do marketing digital hoje. E quais plataformas você usaria só? Quais você usa hoje e quais você usaria se você estivesse começando? Bom, hoje o que eu uso mais, que eu gosto, é o Instagram, que é onde eu consegui ter uma maior facilidade. Tem o Facebook também. Eu uso o Google, que é importante. Google Ads, é isso? Google Ads não mais. Tá. Eu já fui lá atrás. É que na verdade, eu vim empreendendo sozinha, aprendendo sozinha. Então, eu cheguei num ponto do Google AdWords que não deu mais. Tá, não deu mais resultado. Sim, porque eu fui sozinha. Mas eu acho muito importante. Quem tiver um recurso para contratar um gestor de tráfego ou uma agência especializada, eu acho sensacional. É que eu não consegui mais. E aí, como tudo depois já começou a dar certo, eu não senti essa necessidade. Mas não tem como você fugir hoje do marketing digital. Acho que e o TikTok? O que você acha do TikTok? Não consegui também. Eu acho que é porque eu não danço bem. Mas tem muita gente que dá dica tem muito TikTok, advogado no TikTok. Eu acho que o que mais no começo, quando eu estava começando a empreender e querendo me formar, eu não sabia como eu ia agir. Como eu ia me postar na rede? E muita gente passa por esse momento. Nossa, era muito difícil. Eu falava, vou ter que ser uma advogada muito séria, porque eu sou uma advogada séria, você sabe, né? Muito séria, assim, como que eu ia me postar? Como que eu ia falar? E aí, eu lembro que eu perguntei para uma amiga, e ela falou assim, Sol, seja você. E aí, mas era muito difícil, porque às vezes eu brinco, às vezes eu tenho um jeito mais solto de ser, assim, embora as pessoas me acham sério, né? É bom, por Não, teve um cliente que falou, ele foi na sexta-feira lá, ele queria porque queria, a gente teve que abrir um horário na agenda para atender ele, falou assim, não, eu quero você porque você é muito sério. Eu falei, nossa, não, eu sou uma advogada séria, mas eu tenho um jeito mais despojado de ser, e aí eu ficava muito preocupada com isso. E ela disse, seja você. E aí eu fui indo. Dia a dia, eu fui começando a construir essa imagem. O TikTok realmente tem um grande alcance, mas eu não consegui. Talvez sozinha eu não consegui. Talvez você contratar uma agência que te dê
as dicas ali de como entender o algoritmo, né? Porque a gente fica ali à mercê do tal do algoritmo, sem entender muito bem como que ele funciona. Tem as empresas que são especializadas. Eu comecei sem ter uma empresa especializada para me Era você a direcionar. empresa especializada. Era eu e eu. Eu e o meu Instagram tentando entender o que era um algoritmo, tentando seguir isso. Mas aí, no fim, fui eu mesma. Não consigo fazer as dancinhas do TikTok. Não é bom, eu não acho uma coisa muito legal advogado fazer dancinha. Sim. Acho que é uma coisa... foge da função do advogado, foge do limite do que o advogado... A dancinha, né? Não estou falando de TikTok, porque eu acho o TikTok uma ferramenta de alto alcance muito legal, que dá para você chegar assim, em lugares que você não chegaria, por exemplo, com o YouTube ou com o Instagram, mas tem que usar da maneira certa, né? Sim, eu acho que quando você olhar um advogado, você tem que pensar... na verdade, quando um advogado olhar para você, um cliente olhar para você, você tem que pensar, será que eu me contrataria? Se eu olhar o Alex, eu tenho certeza, eu contrataria o Alex. Ele é a figura, assim, você passa confiança, segurança, disciplina. Então, é isso que você tem que passar para o seu cliente, né? Embora, às vezes, de um jeito mais despojado, mais brincalhão. Mais humanizado. Mais humanizado. Vezes, né? Porque esse combo de despojado, isso. Engraçado, é para tornar a advocacia mais próxima do cliente, mais humana. Né? Ela ser mais humana. Ela entender a dor do cliente. Exatamente. A gente fala muito aqui da política de resultado, né? O que é o resultado? É aquilo que soluciona a questão do seu cliente. Se para solucionar a questão do seu cliente é necessário que você seja mais humano, mais sensível, né? Tem uma sutileza maior ao trato ali, você tem que fazer. Sim. E evitar o juridiquês, né? Que a gente vem batendo sempre. Eu não posso ir para o Instagram, por exemplo, e ficar falando latim, falando termos que são muito complicados. Facilitar a sua comunicação. Né, com quem vai estar te ouvindo. Então, isso é muito importante também, conectar. Se eu não conectar, se eu chegar lá falando um monte de termo técnico que quem está me assistindo não vai entender, eu não vou conseguir conectar. E aí, você me perguntou das ferramentas, onde eu estou. Hoje, eu tenho mais cuidado com o Instagram e com o meu Google, o meu negócio. Tá. Mas, de novo, você tem que definir quem é a sua persona. Para quem você vai falar, quem você vai buscar, depende de quem é o seu cliente. No meu caso, direito de família, qualquer pessoa pode ser meu cliente. Então, qualquer plataforma que eu vá investir, eu vou encontrar sucesso. Vai ter público. Mas, existem alguns lugares que têm mais públicos, como é o Instagram, o Facebook. Mas eu vou dizer, hein, hoje o Google é quem tem me dado mais retorno. E esse retorno, como que você visualiza ele? Em ligações? São As ligações. pessoas falam, olha, te vi lá no Google Meu Negócio, você está bem avaliado. Explica um pouquinho do Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma plataforma gratuita, né, do próprio Google, onde eu atuo nela mais ou menos como eu atuo no meu Instagram. Muitas vezes o conteúdo que eu tenho no meu Instagram, eu jogo no Google Meu Negócio. E sempre que eu posso, eu peço para os clientes me avaliarem. Então eu tenho uma técnica que é infalível, vou contar. Tá, por favor. Eu entrego aquela sentença maravilhosa, procedente, e imediatamente eu envio o meu link de avaliação. Então eu pego o cliente no pico da emoção. Então muitas vezes, se vocês lerem as minhas avaliações, vocês vão ver que tem lá, por exemplo, a deusa do direito de família. Porque, na verdade, eu pego o cliente nesse momento da emoção, porque eu quero a sinceridade dele, eu quero a felicidade dele ao me classificar e me dar as 5 estrelinhas, né? Eu brinquei que acho que o mês passado eu recebi a minha primeira estrelinha. Nossa, quebrou meu coração, fiquei muito magoada. Primeira uma estrelinha, isso, né? São 5 estrelinhas possíveis para avaliar. Então você recebeu uma, primeira uma. A primeira. Eu tenho 85 classificações hoje e tenho uma de uma. As outras todas são 5. Porque eu estava viajando, eu deixei uma mensagem no meu WhatsApp que eu estava viajando, ela me chamou, eu estava voltando, subindo a serra, eu respondi, e aí não consegui voltar, porque fiquei sem internet, tudo. Aí ela foi lá e reclamou que ela me chamou, eu respondi e sumi. Mas depois eu avisei, olha, tinha um aviso lá que eu estava Isso no viajando. final do ano?
Comecinho do ano, acho que dia 3 de É janeiro. complicado. A vida do advogado é um pouco complicada nesse sentido, porque eu imagino que nessa parte do direito de família tenha uma necessidade muito grande desse contato, né? Esse contato diuturno. A pessoa quer toda hora, olha, doutora, tá acontecendo Sim. isso, o que eu faço? Né? E até para você mensurar, precificar os honorários, é difícil. Sim. É difícil, porque como que você vai mensurar todo esse tempo que você vai ficar disponível para atender essas chamadas, para atender esses recados? E, por exemplo, uma vez que você não respondeu, ou que eventualmente não é que você não respondeu, você não conseguiu responder. Sim. Né? Você já foi mal avaliada. Então tem essa questão. Quando você está no Google Meu Negócio, você está exposta. A rede social, ela é assim, né? Então você está exposta ali, as pessoas chegam e te avaliam da forma que bem entendem. Também podem ir fazer comentários na sua rede social também que não sejam favoráveis a você. Mas o importante é isso, a gente trabalha para alcançar a excelência. Eventualmente pode acontecer alguma questão como essa que aconteceu comigo, mas a gente busca a excelência. E o que a gente faz no escritório? Nós temos um contrato. E no contrato tem os horários estabelecidos em que nós ficamos disponíveis. É lógico que a gente não consegue cumprir, porque direito de família é muito dinâmico, as coisas acontecem em qualquer momento. A gente atende, sim, o cliente, lógico. Se for alguma coisa que dá para deixar para a semana, eles dão. Mas ainda bem, assim, eu tenho clientes hoje que estão muito conscientes, né, da necessidade da gente também ter que descansar, né? Porque advogado também é gente, advogado também dorme, advogado também come, aí eventualmente sai para passear. Então, assim, né? sim. E aí eu acho que a gente tem conseguido um bom balanço, né? Mas às vezes não tem como. Eu tenho que atender o cliente, eu tenho que acalmar o coração, eu tenho que dizer calma, vai dar tudo certo. Porque é do momento, né? É do nicho que eu escolhi para viver. Então é um pouco do nosso propósito também. Não é só a vocação. Não é só o trabalho, né? Não é. É o propósito de vida também. E às vezes acostuma tanto que aí o cliente fica 2, 3 dias sem te chamar, você assusta. Né? Acontece com vocês, você assusta. Às vezes o cliente não te chama, você fala, poxa, será que tá tudo bem? Você manda um recado, tá tudo bem? Quando eu cheguei, eu tava respondendo uma mensagem e eu tava vindo, eu falei, nossa, já tem uns dias que ele não me chama. Acho que aconteceu alguma coisa. Aí quando eu cheguei aqui, entrou a mensagem dele e eu tava respondendo, dizendo, olha, já eu vou te responder. Mas é muito gratificante, né, Sol? E assim, hoje você está com seu escritório, com uma sociedade, né, Sol? Sim. A doutora Ive. Eu sei que também tem a doutora Paula, que acabou de entrar pro time, né? A doutora Paula acabou de chegar. E assim, muitos advogados começam sozinhos, né? É difícil. É muito difícil começar sozinho. Eu conheço advogados que começaram já, um amigo da faculdade, fez sociedade, não deu certo, mas qual que você acha que é a importância, a relevância de ter um sócio? Qual que é o momento e qual é a relevância de ter um sócio? Bom, vamos voltar lá para o meu começo de novo. Eu era uma mulher recém-divorciada, não estava no mercado e eu estava meio sem saber qual caminho seguir. Aí eu encontrei uma sócia, né? Ela ainda também não tinha muita experiência, mas aquele incentivo, assim, sabe? Vamos junto. Nós fomos, não deu certo, porque eu estava num momento realmente muito complicado. Aí nós desfizemos, ela também queria ter filhos, então não era também o momento dela. Aí eu resolvi ir sozinha. Mas era muito difícil sozinha, né? Você tem que pensar em várias coisas foi mais difícil. Aí eu encontrei a doutora Ive. E aí foi o casamento dos sonhos, assim, porque ela me completou em várias fases, né? Faces da minha advocacia, da minha personalidade, que eu precisava de uma lapidaçãozinha, assim, ela entrou nesse sentido. E aí nós conseguimos, então, juntar o meu talento com o talento dela, e aí foi muito mais fácil de seguir, né? Só que com o mesmo sonho. Então nós tínhamos o mesmo sonho, hoje sonhamos o mesmo sonho ainda, então é muito mais fácil unir forças. Sozinho dá para ir, mas junto você vai muito mais fácil, né? São duas pessoas que pensam, são duas pessoas que trabalham, são duas pessoas que se esforçam, e a gente se esforça pra caramba, assim como você e
o Léo também, que a gente acompanha, né? A convergência de princípios precisa ser muito grande, Sim, né? Você precisa... porque assim, é importante ter um sócio, é importante, é muito legal, é muito bom, mas você tem que achar a pessoa certa. Tem que achar. Os princípios têm que ser o mesmo, todos serem os mesmos. Sim. Por exemplo, se você fica até meia-noite, todos os dias, 1 hora, você precisa ter aquela pessoa que também fica até meia-noite, que fica até 1 hora, que se você ligar e falar, olha, está acontecendo isso, ela vai junto com você. Ela não separa, né, o que, nossa, então peraí, você que tem que fazer isso, faça e pronto. É unir forças. Essa mesmo. convergência mesmo, porque senão não dá certo. Importante também, né, ter um bom contrato entre os sócios, o quanto cada um pode dar. É importante ter essa transparência, né? Essa transparência. E aí põe no papel o que é justo, né, e segue. Então, acho que... E é mais forte também, quando você chega num escritório, olha, meu sócio, o cliente ele sente, né? Eu brinco lá no escritório que contrata um e leva 3, então assim, é um plus, né? Você tem 3 cabeças pensando. Então quando você tem um processo para você discutir, aí vem o brainstorm, um dá uma ideia, o outro dá uma ideia, e se fosse assim, para a gente conseguir ali pensar o melhor para o nosso cliente. Eu acho que nesse sentido é muito importante. E acho que também, penso que a autoridade fica muito mais forte e firme quando você tem um escritório, né, você está bem estabelecido, é diferente. Embora a gente diga, pode ter o escritório digital, por exemplo, você não precisa ter. Lógico, para começar não precisa. Mas vai chegar um momento que o mercado vai pedir, você vai sentir necessidade de ter o seu lugar, né? Então... é evolução. E é uma construção também, né? Como a gente viu aqui, a Sol falou desde o comecinho lá, quando ela ainda nem pensava em atuar na advocacia, como que ela veio construindo a carreira dela, consolidou o escritório dela, com a sócia dela, com essas questões de família, que também não é uma área fácil de lidar, porque consome muito, como ela mesma falou, consome muito direito de família. Consome não só da sua energia intelectual, mas eu acho que da sua energia emocional, porque ainda você como mulher... às vezes se coloca num lugar ali, não que o homem também não se coloque, mas você lida com a mulher, você trata ela ali de uma forma talvez um pouco mais cuidadosa, né? Talvez que ela seja um pouco mais sensível a algum tipo de fala sua, apesar que também imagino que você trate com homens que também têm essa sensibilidade, que você tem que ficar ali balizando o que vai falar, como vai falar, tem que ter um pouco de psicólogo, né? Eu sou muito agradecida, porque todos os homens que eu atendo são homens sensacionais. Eu já cheguei a não atender um cliente que, certa vez, ele me mandou um áudio já xingando a mulher de tudo quanto é nome, né? E eu falei, não dá. Então, todos os homens que eu atendo são homens super dignos, homens que querem cumprir o que é o correto. E como eu disse, a questão não é gênero, porque tem mulher também que é abusadora e tem homens abusadores. Quem não é especialista em direito de família, ainda vê o direito de família muito simplificado. Muito ali. Por exemplo, a gente não fala hoje de regime de convivência ou visita, né? Os advogados que não são especialistas chamam visita. Os mais falam regime de convivência. Hoje, na verdade, a gente busca o plano de parentalidade. Que é muito mais do que né? Só você falar, pega tal dia e entrega tal dia. Não. Quem vai levar na escola? Quem vai na reunião escolar? Quem vai levar no médico? Onde essa criança vai dormir? Tem segurança na casa? Convive com os avós? Não convive? Dorme no meio do casal? Como que lida com o novo cônjuge, né? O novo cônjuge. Então, aí tem rede social, põe, não coloca, dispõe, não expõe, uniforme, muito preocupante. Às vezes tem um que tem um cuidado com a rede social, mas o outro não tem, põe, posta a foto da criança com uniforme. E a madrasta? E a namorada? Como é que funciona toda essa questão? A religião? Né? Então, assim, a vida é muito maior do que eu colocar lá, pega na quarta-feira ou pega no final de semana alternado e devolve. É muito grande. Então, só que a gente está lá em cima, a gente está discutindo isso aqui em cima. E já há muito tempo, né, Sol? Sim, sim. Muito e legal. aí, essa é a diferença de você contratar um advogado especializado. Eu não vou vender o básico para você.
Eu vou te falar sobre tudo que E não pode é nem acontecer. só vender, né? A pessoa não vai investir no básico, ela vai investir no avançado. Né? Porque o fornecimento de uma prestação de serviço jurídico, ela não é uma venda, uma mera venda. Não. Ela entra uma sinergia ali que é um investimento mesmo. A Sim. pessoa que investe num bom advogado para assessorar, ela tem uma segurança, ela dorme à noite em paz. Por quê? Porque tem ali uma pessoa especializada para assessorar E ela. se a gente só trabalha com isso, você sabe o que vai acontecer. Você já está prevendo o que vai acontecer, porque você já viu, Já passou por isso. né? Você sabe como as coisas acontecem. E aí que tá, sim, que você consegue fornecer mais. Aí eu já recebo cliente que chega, não, mas eu só quero assim. Aí você começa, não, mas tem isso, tipo assim. Eles saem do escritório, como assim? Eu nunca tinha pensado que isso poderia acontecer. Mas a gente, como especializado, a gente sabe o que vai acontecer. Porque é normal que É aconteça, empírico, né? né? Você tá Então, vivendo é aquilo. isso. Então, nesse aspecto, ser especializado é muito importante. E eu nem pego nada que não seja da minha área. Eu já aviso, ó, não dá. Não dá, porque eu tenho ainda muito a aprender no direito de família. Não, questões imobiliárias, a Sol sempre passa Eu mando para cá. nós aqui, Sim. Condomínio, imobiliário. Alex, tá aí. Não consigo, não vou perder assim. Vou entender mais ou menos o que é para eu poder direcionar para o colega parceiro, mas eu não vou nem. Porque eu não consigo. Se eu quero ser a melhor advogada de família, eu preciso estudar muito, eu preciso estar ali, Viver, né? viver, ter aquela vivência só do direito de família. E aí, voltando para essa questão de empreender na advocacia, quais são as dificuldades do advogado especialista dentro da carreira, né? Como construir toda essa autoridade e que isso reflita no seu faturamento, no seu escritório, na sua equipe. Quais são as dificuldades que você encontrou? Primeiro, você tem que ter essa base intelectual muito grande para você poder se colocar como um especialista e atender como sendo. Fazer com que o cliente entenda o seu valor é parte dessa construção que a gente está falando, de autoridade, né? E o cliente percebe a diferença. Eu já tive clientes no escritório que essa foi engraçada. Ela chegou no meu escritório e assim, todo tempo ela queria me pagar. Não, quanto que é, doutora? Eu vou pagar. Eu, não, calma, vamos fazer a consulta. Não, mas deixa eu pagar já. Eu falei, não, calma, fica tranquila. Deixa eu te ouvir primeiro, entender o que acontece. E aí ela falou, não, doutora, eu vou te pagar porque eu só preciso saber da sua opinião, porque depois eu vou procurar uma advogada mais barata. Poxa. Então, a confiança dela em mim era muito grande, só que ela entendia que ela não conseguia. E como lidar com isso? Por exemplo, você iria passar o caminho das pedras para executar com outro? Era mais ou menos isso que ela queria. Tá. Na verdade, eu precisava acalmar o coração dela. E, de novo, eu entro com esse outro lado, né, que não é só o negócio em si. Eu passei para ela as informações, nós acabamos fechando o contrato, né, porque a gente não consegue dar muito desconto, porque a gente tem um custo alto para manter, mas eu consigo parcelar. Então, eu parcelo muitas vezes. E assim, quem trabalha com mulher tem que parcelar muito mais. Por quê? Porque as mulheres não têm como investir num bom advogado. As mulheres, elas às vezes saem das relações muito prejudicadas financeiramente. Aí tem a questão do patrimônio que fica no poder do homem. Aí a pensão alimentícia não está sendo paga, ela tem as despesas com as crianças. Então a gente tenta facilitar ao máximo, né, o pagamento para que ela consiga contratar um bom advogado. Mas você precisa, todo o investimento que você tem de tempo, sim, de estudo, você precisa de estrutura. A estrutura, cara. Sim, você precisa passar para os seus honorários, mas é construindo a sua autoridade, né? A gente sabe que um bom advogado tem um custo. E facilitar o pagamento, eu acho que hoje é o que tem funcionado melhor lá no nosso escritório. Não dá para pagar à vista, a gente parcela. Porque é um público também muito variado que você atende, né, Sol? Por exemplo, pode ter uma mulher empresária, sim, como pode ter também um homem que era dependente da mulher também. Sim, temos, né? E temos. Tudo quanto é coisa. Temos. Então, assim, é facilitar o pagamento. Mas eu acho que o direito de família é uma ótima área para começar. Acho que nós temos muito mercado, porque todo mundo nasce, né?
precisa ali de alguma assessoria jurídica, aí cresce, eventualmente acontece uma situação, fica bobo, casa, aí tem filhos, aí divorcia, Aí casa de novo. Por fim morre. E ainda quando morre, precisa do advogado. Ou para o planejamento sucessório, ou para fazer o inventário. Então, assim, a área para o direito de família é muito grande. Tem vários pontos de atuação. E para o jovem advogado, começar, por exemplo, com pensão alimentícia, não que seja uma área fácil, mas é uma área mais tranquila. Talvez mais recorrente também. Muito mercado, muito recorrente. Você tem ainda o auxílio institucional, que eu costumo dizer, né? A gente tem o Ministério Público e o juiz que estão atuando ali junto com você para proteger o melhor interesse da criança. Então, assim, você consegue ter uma certa tranquilidade dentro dessas ações. Dá para fazer uma carteira só de pensão alimentícia e estudar. É uma área que dá para estudar, tem várias informações. Estudando um básico, você já consegue atuar. E assim, é o direito da criança, o direito está garantido. Então, é tranquilo de você. Você não vai criar uma tese nova, eventualmente, em um processo mais complexo, você precisa, né? Mas para começar, dá para começar por ali, divórcio. Olha que insight legal, então, hein? Porque todo mundo vivencia isso, de certa forma, com o vizinho, com a mãe, com o tio, todo mundo já vivenciou um pouco disso. Então, você consegue também adquirir ali um certo manejo. Eu acho que é uma área para começar que é fantástica. Excelente, excelente. Sol, assim, muitos advogados estão começando e muitos estão recomeçando, né? Porque a gente vê, às vezes, a pessoa atua muito tempo na área de direito ambiental. De repente, dá um insight ali, começa a parte de dados, de compliance, LGPD, a pessoa quer mudar e ela quer recomeçar a carreira dela em algum sentido. Qual dica você daria para a pessoa que quer recomeçar? Não é que ela está começando agora, mas e é bem o seu perfil, né? Porque você recomeçou. Sim. O que fica de insight para essa pessoa? Eu acho que é o estudo. A gente não foge do estudo, né? O estudo é sempre. Fazer uma boa pós-graduação, um curso especializado com pessoas, né? Porque hoje também tem esse problema. Tem muito curso sendo vendido, né? Então, assim, uma boa faculdade, um bom professor, é importante ter esse apoio e começar a poder, sim, eu acho que poder ter alguém que possa te ajudar. Um guru, te dar os caminhos, e vai, né? Na verdade, assim, é coragem. Coragem. Não tem outro nome, assim. E como a gente brinca sempre, né? A advocacia não é profissão para covardes. E nesse momento, tanto de começar e recomeçar, coragem é a palavra-chave. Coragem, estudo e cara de pau. Vamos embora. E tem que começar. Se você não dá a cara a tapa, não vai dar certo. Então, o importante é isso. É entender o mercado para onde você vai, né? Não só a parte técnica, mas o mercado em si todo, como funciona. Acho que não tem erro. Excelente, excelente. Bom, Sol, muito obrigado. Foi uma honra tê-la aqui comigo hoje, nesse projeto tão legal que a gente está formando agora, para trazer mesmo para o público da advocacia e para quem mais queira assistir, essas vivências, né, de pessoas experientes que empreendem todos os dias, porque empreender não é uma coisa que tem um começo, meio e fim. Né? Você começa e você nunca vai terminar e não sabe como vai terminar. Né? Então essas experiências, esses insights que as pessoas trazem são muito importantes. E tê-la conosco aqui é uma honra, é um prazer, porque é muita experiência compilada aí numa pessoa. Experiência, por que esse tema de empreender, de criar negócios na advocacia, eu pensei logo na Sol também, porque ela, mais do que uma advogada de família, ela cria todos os dias esse networking, esses negócios, ela tem esse vínculo muito forte, e a gente tem esse vínculo que eu também gosto, né? A gente fala muito sobre isso, a gente já trocou várias ideias, várias questões sobre empreender. É muito complicado, a carreira do advogado é muito complicada, ainda mais o advogado que não quer trabalhar num escritório, não quer ir para a área pública, né, para concurso público, ou que quer trabalhar num escritório e empreender dentro daquele escritório, criar negócios dentro daquele escritório que às vezes tem outros sócios, né, e ir ganhando espaço ali. Isso é muito complicado, mas eu te agradeço
Muito obrigado, Sol, novamente, pela oportunidade de estar aqui com você hoje. E até a próxima. Logo, logo, novamente, eu chamo a Ive aqui para conversar, você de novo, porque o papo foi realmente muito bom. Muito obrigado, viu, Sol? Eu fico muito feliz, agradecida, ainda honrada de ser a primeira, mas só posso dizer uma coisa, dá certo. Para quem constrói, para quem trabalha com honestidade, com vontade, para quem estuda, dá certo, né? Então, é só ter coragem, realmente, e começar. Obrigada. Excelente, imagina.